Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Rendição ao Amor, da autora Mauri Baumer. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho trazer para vocês uma história que contém 600 páginas. E digo para vocês que vocês vão precisar do leque. E muito, digo para vocês que vocês vão se revoltar. Momento com ela, momento com ele. Pelo menos foi assim que eu fiquei em relação a essa história. Venho apresentar para vocês a nossa Leila e o Carlos Eduardo. A nossa Leila tem ali os seus 20 anos, é uma menina que fugiu da sua cidade, juntamente com o Matheus, que foi o salvador dela. Então, ela foi meio que culpada por tudo o que aconteceu naquela cidade, ela meio foi que expulsa daquela cidade, de certa forma. Ali, ela começou a viver com o Matheus foi mostrando um mundo diferente a ela, e eles começaram a dar pequeno golpe. Porque, no fundo, gente, o que os dois querem é se dar bem. Por tudo que ela passou, e ela acredita que o Matheus também teve uma vida difícil, então eles acreditam que eles precisam ser ricos, eles precisam ter uma vida boa. Porém, eles não querem trabalhar para isso. Não, eles querem de uma maneira mais fácil. E agora chegou o momento de dar um golpe final, de dar um golpe onde eles sim ficarão milionários, envolvendo, então, o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é um homem de seus 40, 44 anos. Ele é aquele homem que se fechou dentro de si após a morte da sua esposa. Ele é indiferente com o seu filho de 8 anos, o seu filho que vive uma cadeira de rodas. Ele deixa claro que ele não gosta daquela criança. Ele deixa claro que olhar para aquela criança lembra a mulher amada, então ele faz de tudo para mantê-lo longe. Ele não conversa com essa criança, ele não dá um bom dia com essa criança, fazendo com que essa criança, de certa forma, seja deprimida. Ali, ele vai conhecer, então, a nossa Leila, que vai se infiltrar dentro daquela casa para cuidar do pequeno Rafael. Vai ser difícil no começo? Sim, porque o Rafael, ele tá tão amargurado, porque perdeu a mãe, que é quem dava carinho, quem dava atenção. Aí, tem que lidar com o pai, um pai frio. Um pai que deixa claro que não quer ele por perto. Um pai autoritário. Então, esse menino tem a cabeça perturbada. E a nossa Leila, num primeiro momento, eu quero bater nela, num primeiro momento eu tenho raiva dela, no primeiro momento eu quero que ela se estrepe. Por quê? Porque no primeiro momento ela vê aquela criança só como um meio para chegar aonde ela deseja. Então ela não se preocupa com a limitação dele, ela não se preocupa com o humor dele. Ela vê ele como uma criança mimada, birrenta, autoritária igual o pai. Então assim, num primeiro momento, ela é muito fria com ele, fazendo com que eu fique muito brava com ela. Conforme a história vai andando, então ela começa a se aproximar mais daquele menino, ela começa a ver a história daquele menino com um pouco da história que ela viveu, e isso vai comovendo ela, fazendo com que o Matheus fique revoltado, com que o Matheus fique pressionando ela para não esquecer o motivo dela estar ali. O Carlos Eduardo, logo no primeiro momento, sim, ele ficou encantado com aquela menina, com aqueles olhos azuis que penetram a alma dele. Porém, ele é aquele homem que vive ali o seu luto, e ele é aquele homem que ele usa as mulheres. Usa e não usa, porque ele deixa bem claro as intenções dele. Ele tem mulher na cama dele todo momento que ele quer, mas é só sexo e nada mais. Após ele decidir que ele vai levar aquela garota para a cama, então ele se aproxima dela com esse intuito, mas ela é mais esperta ainda, lembrando que tudo que ela faz é pensado para conquistar aquele homem. Ela é mais esperta, então ela joga ali um charme e isso não pode acontecer, fazendo com que ele fique revoltado. Ele vai se vingar dela? Vai. E a forma que ele se vinga dela, aí me deixa com raiva dele. Vontade de bater na cara dele nesse momento. Porque ele vai fazer uma armação, no qual vai deixar ela toda encantada, no qual vai deixar ela maravilhada, acreditando que ele já caiu na sua rede de sedução. O que ele faz ali com ela, o cenário que ele cria é um cenário que ela nunca imaginou viver na vida. Então ela ficou totalmente encantada e ela baixou a guarda. Ela se rendeu. Ela se doou a ele de todas as formas possíveis. E vou dizer pra você que foi, assim, maravilhoso, gente. A noite que eles tiveram foi incrível. E ele, olhando nos olhos dela, percebendo a reação do corpo dela, deu a entender a ele que ela nunca tinha vivenciado algo tão intenso como o momento dos dois.
Ele ficou balançado? Sim, porque eu digo para vocês que ele fez tudo o que ele quis. Tudo. Tudo. Não teve um ai que ele quisesse que ela não dissesse. Toma, faça. Isso deixou ele mais encantado? Sim, e com mais raiva ainda. Então, o que ele fez? No dia seguinte, ele agiu de uma forma que a magoasse muito. Ele não redou o pé, então ele continuou vivendo a vida dele da mesma forma, só que todas as vezes que ele chegava perto dela, o coração disparava e ele percebia que ele sentia algo mais por ela. Pra ela tá sendo muito difícil, né? Porque ela fica lembrando de coisas do passado, ela tem o Rafael que ela não quer magoar, ela começa a perceber que ela tá sentindo alguma coisa ali pelo Carlos Eduardo e tem o Matheus que não sai da cola dela. Antes mesmo dele se render a ela essa primeira vez, então ele já tinha estado com uma mulher no qual ele ficou revoltado, porque após ali aquele sexo intenso, ele não se sentiu bem e ele acabou tratando ela de forma pior do que vinha tratando, que é uma das suas peguetes, e ela acabou falando algumas verdades para ele, fazendo com que ele começasse a pensar na sua vida. Aí juntou mais a Leila com o jeito dela, ele começou a acreditar que ele precisava mudar algumas coisas. E após uma conversa que ele teve com o seu melhor amigo, ele decidiu que voltaria então para a fazenda onde os seus pais moram, porque ele tinha que acertar algumas coisas com eles. Ele tinha que lavar a roupa suja. E assim eles fizeram. E lá vai ter vários momentos no qual ele vai ter muito ciúme dela, porque um dos peões vai se interessar por ela. E eu digo para vocês que, para mim, ela deveria ter dado pelo menos um beijo naquele peão gostoso para que o Carlos Eduardo visse e percebesse, posso perder essa mulher. Mas, né, ela não fez, gente, ela não fez. Ela foi muito certinha e isso também me irritou nela. Tava ali com a faca e o queijo na mão, por que não aproveitou um pouquinho, né? Mas, enfim, né, a cabeça dela é diferente da minha. Ali ela vai se entregar novamente para ele. E a forma que ele vai agir depois vai demonstrar a ela que realmente, gente, ela não significa nada para ele. Só que conforme a história vai avançando, conforme as coisas vão entrando no eixo, você vai percebendo que essa história é pior do que você pensava. Que toda a trama envolvendo ela, gente, que os mistérios que envolvem ela, não é nada do que você imaginou. Vai acontecendo coisas que você vai começando, oxa, mas esse aqui se encaixa com isso aqui. Mas isso aqui aconteceu aqui. E você vai montando o quebra-cabeça. Mas eu digo para vocês que por mais que eu tenha prestado atenção nos detalhes, por mais que eu tenha ali juntado as peças e montado o meu quebra-cabeça, eu não estava preparada para o que eu descobri. Eu não estava preparada para as revelações que iam surgir. Comecei a pensar algumas coisas, sim, porque logo no começo eu vi que tinha algo por trás da escolha do Carlos Eduardo para se dar bem. Que não era apenas porque ele tinha muita fortuna. Não, tinha mais coisa por trás. Mas eu não imaginei que o que estava por trás era o que a gente vai descobrir. Quando chega no acerto de contas real, quando chega no acerto de contas onde você vai descobrir todos os detalhes, você fica com pena da Leila. Porque ela é desacreditada, porque viram as costas para ela, porque ela se vê ali machucada, ela se vê sozinha novamente, sem dinheiro, sem nada. E novamente ninguém acredita nela, fazendo com que ela perceba que ela tem que voltar e resolver o seu passado. Então ela volta para onde tudo começou. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, gente. Vai ter coisas boas acontecendo lá? Vai sim, vai ter coisas boas. Mas ela vai reviver todo o horror que ela passou por 5 anos. Ela vai ter que ser forte, ela vai ter ajuda para poder enfrentar tudo aquilo. E ela vai ter que lidar com a solidão. Porque ela pensa no Carlos Eduardo o tempo todo. Ela pensa no Rafael o tempo todo. Sabendo que eles jamais vão perdoar ela. Sabendo que eles odeiam ela por tudo o que aconteceu. Porque nesse ponto da história, o Rafael já sabe realmente quem é ela. Então, assim, quando ele falava para ela, eu confio em você, né? Eu gosto de você, eu quero você perto de mim. Então, tudo isso cai por terra quando ele descobre realmente quem é a Leila, o que ela queria, que tudo que eles vivenciaram era uma mentira. Então, de um lado, fica o Rafael sofrendo com a ausência dela, o Carlos Eduardo também, e por outro lado, fica ela sofrendo. Lembrando que ele não sabe onde ela tá, ele sabe que é na Bahia, mas ele não sabe onde ela tá. Lembrando que ele precisa conversar com ela, ele precisa
lavar roupa suja com ela, e ele vai contar com o Rafael para poder decidir o que vão fazer, como vão fazer. E principalmente eles precisam estar cientes que ela pode não perdoá-los por tudo que eles fizeram após descobrirem realmente quem ela era. Então, essa história é uma história muito intensa, que no começo você fica assim, não vai ter muito, não vai ter nenhum drama, não vai ter nada tal, né? Vai ser uma história mais leve. Não, porque conforme você vai adentrando a história, de um ponto para frente, cara, é bombardeio de notícias que te deixa assim, impactada. Você fala, putz, grilo, eu não pensei nisso. Então, é uma história que vale a pena você ler. É 600 páginas que passa voando. Quando você vê, já foi. Principalmente na hora que começa a desvendar as histórias, que você fica assim, querendo saber mais. Lembrando que ela vai acabar buscando por informações e o teu coração vai gelar, porque ela pode ser pega a qualquer momento, porque ela não mede esforços para descobrir se ela foi usada ou se não. Se realmente ela tem que fazer o que o Matheus propôs a ela. Então, convido vocês a virem conhecer essa história que vai fazer com que você precise de leque, dependendo da sua imaginação, um belo de um ar-condicionado. Agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.